pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Com vocês aqui, professora Larissa Nani, falando de Direito Civil para a Polícia Civil, beleza? A ementa do concurso, ela veio uma ementa extensa, ela trouxe diversas partes aqui do Código Civil. No material escrito tem aí os artigos que estão na ementa, tá certo? Tem o material aí aprofundado para vocês estudarem também em casa. E aqui nós vamos ver a matéria no panorama geral, beleza? E vamos fazer também algumas questões aí de concurso público para ver como é que cai na prática. Então agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Primeiro ponto aqui do edital é a constitucionalização do direito civil. O que é a constitucionalização do direito civil? É utilizar a Constituição Federal na interpretação do direito civil. Então, a gente utiliza aqui a Constituição para ser um norte dentro do direito civil. A gente diz que é à luz da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal vai iluminar aqui essa interpretação do direito civil, sempre visando aqui os princípios basilares do direito constitucional na interpretação de todos os direitos, tá? Especialmente quanto à dignidade da pessoa humana, a igualdade e a solidariedade, que são princípios aqui trazidos pela Constituição Federal. Então, dentro aqui do direito civil, que é um direito privado, tá? O direito civil, ele não é um direito público, ele é um direito privado. Eu vou utilizar a Constituição Federal para interpretar na medida aqui, né, dos valores constitucionais, mesmo que seja um negócio jurídico pactuado entre particulares. Vai prevalecer esses valores constitucionais. Qual é a base legal fundamental para eu utilizar, então, a Constituição Federal na interpretação do direito civil? A gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana e nós temos também os direitos fundamentais aqui que eles são necessários para o exercício de uma vida digna. Dentro dos direitos fundamentais tem questões aqui que a gente vê dentro do direito civil, como a função social da propriedade, o direito de propriedade. São direitos aí inerentes também ao ser humano necessário para o exercício de uma vida com dignidade. Beleza? Então, o que é a constitucionalização do direito civil? É a interpretação do direito civil à luz da Constituição Federal. Agora, outro ponto aqui da ementa é a pessoa natural. O que é uma pessoa natural? Ora, pessoa natural é aquele ser humano que é considerado sujeito de direitos e deveres, né? Então, quem é pessoa natural é aquele ser humano sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Então, você nasceu ali, você já possui uma condição humana, você já é uma pessoa natural. Lembrando que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Então, a sua personalidade civil, você, pessoa natural, tem personalidade civil. E quando ela começa? Com o seu nascimento com vida. Base legal, artigo 1º aqui do Código Civil, e artigo 2º traz uma proteção ao ser humano desde a concepção, beleza? Então, ela traz aí essa teoria, que é uma teoria natalista, mas eu tenho aqui desde a concepção os direitos do nascituro. Vamos lá para o artigo 2º. A personalidade do direito civil da pessoa começa do nascimento com vida. Essa parte aqui da teoria, essa parte do direito civil, a gente diz que é teoria natalista, tá? Esse nascimento com vida, ela faz parte da teoria natalista. Mas a lei põe a salvo desde a concepção, teoria conceptualista, tá? Então, são duas partes divididas. Aqui, a gente tem a aplicação da teoria natalista no direito civil. Porém, desde a concepção aqui, eu também vou garantir os direitos desse nascituro, que vão ser aí, de fato, alcançados no seu nascimento com vida, beleza?
Agora, outro ponto aqui importante também do Código Civil, que houve uma modificação, tá? Com o estatuto lá da pessoa com deficiência, foi a questão dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Vamos para o texto legal. Bom, gente, antes, né, da gente continuar, é importante eu pausar e explicar para vocês que prova de direito civil é uma prova letra de lei. Tá? É uma prova que é o artigo copiado e colado literalmente. Por isso que é importante a gente parar e fazer a leitura desses artigos, principalmente desses artigos aqui que eu estou apontando na aula, que são aqueles campeões aí de cair na prova do seu concurso, beleza? Então vamos lá. Absolutamente incapaz, que está lá no artigo 3º, cai muito em prova porque houve aqui uma modificação, tá? Foram revogados os incisos 1º, 2º e 3º desse artigo 3º. Então, hoje em dia, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil são aqueles menores de 16 anos. Então, menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E maiores de 16 anos até 18 anos são relativamente incapazes, beleza? Aqui no artigo 4º, os relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ébrios habituais. O que são ébrios habituais? São aquelas pessoas que constantemente estão aí embriagadas, bebendo, né? Pessoas que ou por uma dependência química, dependência psicológica e tem uma certa, né, doença, ébrio habitual. Não é aquela pessoa que bebe de vez em quando lá no boteco, tá, gente? É aquela pessoa que habitualmente está sempre aí, que já tá tirando ali um pouco as faculdades, né, dessa pessoa. Os viciados em tóxicos, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, cuidado, por quê? Porque a banca, ela costuma suprimir aqui o não e vai estar incorreta a questão. É aqueles que por causa transitória não puderem. Se você puder exprimir sua vontade, você não é um relativamente incapaz, tá certo? E os pródigos? Os pródigos são aquelas pessoas ali que geralmente, né, estão ali dilapidando seus patrimônios, beleza? Então, aqui esses são os relativamente incapazes. O parágrafo único trata da capacidade dos indígenas, tá? A palavra correta hoje em dia é indígena, não mais índios. Os indígenas, eles vão ter uma legislação específica, tá? Para regular essa capacidade. A gente tem diferença, tá? Entre aqui as questões, né, dos indígenas, que não cai na prova de vocês. Então, não vou entrar aqui nessa seara, beleza? Artigo 5º. O artigo 5º, ele fala da questão de que quando cessa a menoridade aos 18 anos, quando eu estou habilitado à prática de todos os atos da vida civil. Então, olha só, gente, antigamente, a gente sabe que esse novo código, né, que não é tão mais novo assim, ele é de 2002, tá? Antes, a gente tinha uma diferença entre capacidade civil e capacidade penal. A maioridade civil e a maioridade penal eram diferentes. A gente tinha uma maioridade penal de 18 anos e antigamente uma maioridade civil aí de 21 anos. Foi unificado. Hoje em dia, tanto a maioridade civil quanto a maioridade penal são alcançadas aos 18 anos. Então, a menoridade civil, ela cessa aos 18 anos também, assim como a menoridade penal. E aí, ele fala, substituindo aqui essa questão, né? Quando a pessoa não tem os 18 anos ainda, pode ter algumas questões também que vai cessar essa menoridade. Então, vamos lá. A pessoa não fez 18 anos de idade, mas tem algumas hipóteses que vai cessar essa menoridade civil. Quando que pode cessar a menoridade civil que não seja aquela alcançada quando eu fizer 18 anos? Cessa pela concessão dos pais, tá? Aquilo que a gente chama de emancipação, né, gente? Alguns aí já ouviram falar,
essa emancipação é apenas para critério civil, tá? Se você emancipa alguém lá na esfera civil, não alcança a esfera penal, não alcança a esfera trabalhista, tá? É só a emancipação aqui no aspecto civil. Então, quando cessa a menoridade aqui? Concessão dos pais ou, atenção, ou não é de um deles na falta do outro. Então, não tem um, vai cessar ali por um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Atenção com as palavrinhas chaves aqui, é instrumento público, não é instrumento privado. Independentemente de homologação judicial. Então, eu posso emancipar por instrumento público, mesmo que não seja homologado pelo juizão lá, né? Pelo Poder Judiciário, beleza? Continuando aqui. Ou por sentença. Então, eu tenho dois tipos: concessão dos pais por instrumento público, independente de homologação, ou por sentença do juiz, ouvido tutor, se o menor tiver 16 anos. Então, a minha emancipação, eu tenho que ter pelo menos 16 anos, que aí eu alcanço a maioridade civil por emancipação, tá? Sem ser ali por esse critério etário. Outra cessação de menoridade civil, casamento, tá? Pelo casamento também vai cessar essa menoridade civil, beleza? Pelo casamento. Pelo exercício de emprego público efetivo, tá? Pela colação de grau em ensino superior, cuidado, porque a prova costuma fazer pegadinha e colocar ensino médio. Não é ensino médio, é ensino superior. Por estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Mas atenção que tem uma condicionante aqui, tá? Tem como ser pelo estabelecimento civil e comercial ou pela existência de relação de emprego. Atenção, condicionante de um menor com 16 anos completos tem a economia própria. Ou seja, ele é responsável ali pela manutenção da sua economia, beleza? Esse artigo aqui, 5º do Código Civil, também é importante. Tranquilo? Tudo bem? Bola pra frente, vamos lá. Agora, vamos fazer uma questãozinha, tá? Pra gente esquentar aqui os motores, né? Ver como é que cai na prova. Vocês vão ver que as questões de direito civil são muito tranquilas. É letra de lei mesmo, beleza? E são sempre esses mesmos artigos aí que caem. Pessoa natural, incapacidade. Então, até que não é uma matéria, apesar da ementa aqui ser muito ampla, né? Foi uma ementa muito ampla. Tem aqueles artigos queridinhos aí da banca, beleza? Então, eu quero que você pare a questão aí e faça antes, né, da gente dar esse gabarito para vocês realmente aplicarem aí a metodologia ativa, beleza? Vamos lá. Questão 2025, IBAD. Em conformidade com o Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma previsão legal sobre a personalidade civil das pessoas naturais e jurídicas. Então, vamos lá para a questãozinha, pegar a caneta, fazer as anotações devidas e também, se necessário, a leitura dos artigos, tá? A gente vai estar sempre relendo aqui esses artigos. Galera, atenção! Você que não tem um Vademecum, tá? Que é aquele livrão que tá todas aqui, ó. Dá pra ver, né? Ali, ó, tá vendo o Vademecum? Eu acho que eu tô apontando pro lado errado, mas tudo bem, tá aqui nas minhas costas. É esse livrão aí que tem todas as leis.
chama vade-mecum. O que acontece? Vade-mecum, ele tem, né, Código Civil, Código Penal, Processo Penal, mas é um livro aí muito caro, né? 150, 180, 200 reais. Você, concurseiro, que já tá aí ralando, né? Senhora, não tem mais R$1 para gastar. Vai lá, digita no Google, Código Civil Planalto, vai sair em PDF lá, se você colocar lá para imprimir, vai conseguir salvar ali em PDF, beleza? De qualquer forma, vou pedir para anexar lá na plataforma também o PDF desse Código Civil para você fazer essa leitura, tá? Não precisa comprar o vade-mecum, você pode fazer a leitura aí no seu celular, tem aplicativo hoje em dia de Código Civil, ou comprar lá na livraria do Senado Federal também, que acho que é R$5 o Código Civil, não tem nem taxa de entrega. Não ganho nada com isso, tá, gente? É o que eu quero sempre o melhor aqui para vocês. Nem sempre todo mundo consegue aí comprar um vade-mecum. Por que eu falo isso? Porque a leitura da lei é muito importante. Cai letra de lei, não cai nada além do que está na lei. Geralmente não cai nem entendimento jurisprudencial, nem interpretação da doutrina, é a lei mesmo, tá? Vai cair a aplicação da lei. Então, por isso que é importante você ter em mãos os artigos aí para fazer a leitura, grifar, anotar o que eu tô falando. Quando eu tô falando, isso aqui é palavra-chave. Por quê? Eu já vi questão que trocou palavra e aí você vai errar a questão se você não estiver atento, beleza? Voltando aqui, então. Em conformidade com o Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma previsão legal sobre a personalidade civil de pessoas naturais e jurídicas. A gente ainda não viu sobre pessoa jurídica, mas vamos lá tentar responder essa questão. Somente adquire personalidade civil a pessoa natural com registro em cartório de nascimento e posterior maioridade? Não. O que fala o artigo? Vamos voltar lá para o artigo. Toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, é do nascimento com vida. Errado, tá? A personalidade civil da pessoa natural inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, certinho. Artigo 2º, tá? Artigo 2º aqui que nós já vimos. Artigo 2º do Código Civil. As pessoas jurídicas de direito privado possuem personalidade após aprovação legislativa expressa? Não, a inscrição, tá? Da sua empresa lá. A gente vai ver sobre a pessoa jurídica. Para as pessoas naturais, a capacidade de fato é adquirida exclusivamente aos 21 anos, salvo, não, olha só, capacidade de fato, né? O que é a capacidade de fato? A capacidade de fato é aquela capacidade que eu tenho ali para exercer aquele direito. Tá errado, não é 21 anos. A inexistência da personalidade das pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica é inexistente a personalidade, não. Uma ONG, por exemplo, pode ter personalidade jurídica. Uma empresa filantrópica pode ter personalidade jurídica, tá? Então, não depende aqui da finalidade lucrativa, beleza? Então, aqui, gabarito letra B, tranquilo? Agora, nós vamos falar sobre a pessoa natural, ainda continuando aqui na pessoa natural, falando do fim, quando que é que termina a existência da pessoa natural. A existência da pessoa natural, ela termina com a morte, né? Pessoa natural, eu sou pessoa natural, você é uma pessoa natural, diferente da pessoa física, de uma pessoa jurídica. Por quê? Se eu tenho uma empresa lá, o SBT, vamos supor, todo mundo conhece SBT. Quem que é o dono lá, o grandão dentro da SBT? Silvio Santos. Silvio Santos morreu? A pessoa jurídica lá morreu? Não, só a pessoa natural dele, a pessoa física dele faleceu. Ali terminou a pessoa natural, a pessoa física. A pessoa jurídica são diferentes aqui. A gente tem outros requisitos para finalizar uma pessoa jurídica. Então, a existência da pessoa natural, ela termina com a morte. E aí, a gente tem a presunção da morte, por exemplo, quando tem a ausência, que é o Instituto do Direito Civil, beleza? Aí, eu vou autorizar a abertura da sucessão definitiva da pessoa natural.
E aí, quando que eu posso declarar uma morte presumida? Eu presumi que aquela pessoa morreu sem a decretação da ausência, que a ausência é um instituto jurídico onde eu vou fazer a abertura, né, dos trâmites para declarar a morte daquela pessoa. Então, é um processo ali de ausência para declarar a morte. Mas quando eu vou direto na presunção da morte, sem precisar passar por esse processo de ausência, que é um outro instituto. Bom, então, eu vou ter a morte presumida sem a decretação da ausência. No primeiro caso, for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Beleza? Então, estava lá, por exemplo, no caso de guerra declarada, a situação ali estava, né, com bombardeamento, o bairro que a pessoa estava morando tinha um fenômeno natural, qualquer coisa, o bairro ia ser sugado, qualquer coisa ali que seria extremamente provável a morte daquela pessoa. Aí eu vou ter a minha morte presumida. Alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término de guerra. Então, vamos supor que tem alguém lá desaparecido ou prisioneiro durante um período de guerra. Aí, eu vou fazer o quê? Tem um período que eu vou passar de 2 anos, eu vou declarar essa morte presumida sem a decretação de ausência. É diferente desse aqui de cima, que a morte é extremamente provável, tá? Por exemplo, a morte extremamente provável, um acidente aéreo, um bombardeamento. Gente, é extremamente provável. Não foi ali uma campanha ou feito prisioneiro. Pode até ter sido durante a guerra, tá? Não tem exclusividade. Aqui no caso, durante aquele período de guerra, às vezes a pessoa não estava ali na zona de guerra, não estava no período ali, não estava numa região periculosa. Então, ele foi feito prisioneiro ou estava em campanha de guerra e sumiu. Não tinha notícia que era muito lá em uma situação de perigo de vida, tá? Como é que cai na prova, professora? Letra de lei. Vai ter declarado a morte presumida. For extremamente provável a morte, quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos. 2 anos, atenção, a prova coloca 1, coloca 3, após o término da guerra, beleza? No caso aqui da declaração da morte presumida, ela só vai acontecer depois de esgotados as buscas e averiguações, né? Então, geralmente tem busca lá, vamos supor, um desastre aéreo lá, vai verificar que não houve sobreviventes ou não houve provável sobreviventes, caiu lá nos Andes, né? O avião viu só destroço, não tinha nem como ter alguma vítima lá sobrevivente. Então, vai ser o quê? Declarada a morte presumida após essas averiguações. Beleza? Tranquilo? Galera, vamos fazer aqui um pequenininho intervalo e a gente volta no próximo bloco.